Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro com a aprovação na disciplina de Direitos Humanos. Sou o Fabiano Melo e espero contribuir nesse momento tão importante, tão significativo, que é a sua aprovação na primeira fase do exame da OAB. Vamos aqui trabalhar aquelas temáticas que têm maior probabilidade de serem cobradas na sua prova. E a primeira delas versa sobre um tema que já foi cobrado no exame de ordem, um tema importante em direitos humanos, que é sobre a hierarquia dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Nós temos aí um duplo status para os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. O parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição, esse parágrafo 3º, ele foi introduzido pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e diz o seguinte, que aqueles tratados e convenções sobre direitos humanos aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, o primeiro status é para aqueles tratados e convenções equivalentes às emendas constitucionais. E o segundo status é para aqueles tratados e convenções que são qualificados, segundo o STF, com status supralegal. O que é o status supralegal? Eles estão abaixo da Constituição, porém acima da legislação. Falei em tratados e convenções sobre direitos humanos, aqueles equivalentes às emendas constitucionais e aqueles que têm status supralegal, abaixo da Constituição, mas acima da legislação. O primeiro status daqueles tratados e convenções equivalentes às emendas constitucionais, aqui nós temos uma novidade. Como eu já fiz menção, o parágrafo 3º do artigo 5º foi inserido aí pela emenda 45, que é do ano de 2004. De lá para cá, nós temos somente 3 tratados e convenções aprovados nesse rito especial. Nós tínhamos originalmente a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Ambos foram incorporados pelo Decreto 6949 do ano de 2009. Ano passado, 2018, tivemos uma novidade. Um terceiro tratado que foi aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos pelo voto de 3/5 dos respectivos membros, que é o Tratado de Marrakech. Então, quando caía em prova, era sempre lá, Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Agora, a novidade é o Tratado de Marrakech. O que ele versa? Vem comigo aqui, vamos à lousa. Olha o Tratado de Marrakech, que foi promulgado pelo presidente em 2018, aprovado pelo Congresso Nacional em 2015. É o tratado para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, concluído no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, celebrado em Marrakech, no Marrocos, em 28 de junho de 2013, aprovado pelo Congresso Brasileiro em 2015 e promulgado pelo Presidente da República em 2018. Então essa é a novidade, hein? Com status equivalente às emendas constitucionais, além da Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo, agora o Tratado de Marrakech. Os demais tratados sobre direitos humanos, têm status supralegal. Ok? Um outro tema, pessoas com deficiência. Acabei de mencionar que a Convenção Internacional foi aprovada com status de emenda constitucional. Pessoas com deficiência. Nós temos uma Convenção Internacional e nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 2 diplomas que podem ser cobrados. Vem comigo aqui, vamos à lousa. Olha, o Decreto 6949 é que promulgou a Convenção, a Convenção. E temos o Estatuto. E aqui está o Estatuto, ou Lei Brasileira de Acesso. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto.
Vamos trabalhar alguns conceitos que são importantes, que eles podem ser cobrados na sua prova. Primeiro quem é a pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com uma ou mais barreiras, vão impedir o pleno desenvolvimento, o exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais dessas pessoas. Tanto na Convenção quanto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, elas são consideradas aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Estou gravando aqui com você. Se eu sair aqui e cair e quebrar uma perna, o meu impedimento ele não é de longo prazo, ele é de curto prazo. Então eu não vou estar inserido no conceito aqui de pessoa com deficiência, tanto da Convenção quanto do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ambos os documentos se preocupam com a discriminação por motivo de deficiência. E o que é a discriminação por motivo de deficiência? Vem comigo, vamos aqui ao nosso tablet. A discriminação por motivo de deficiência é qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou exercício em igualdade de oportunidades com as demais pessoas de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. Inclusive a recusa de adaptação razoável. Então, qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseado em deficiência que possa impedir o pleno desenvolvimento dos seus direitos humanos e liberdades fundamentais em todos os âmbitos. Isso é discriminação. Aparece na Convenção e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí você pode perguntar, Fabiano, o que é adaptação razoável? Tem os dois conceitos importantes que eu quero trabalhar agora, adaptação razoável e desenho universal. O que é adaptação razoável? São aquelas modificações e ajustes necessários e adequados, que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, de acordo com cada caso, para permitir o pleno desenvolvimento das pessoas com deficiência. O que é adaptação razoável? Um exemplo. Nós temos prédios que foram edificados há 40, 50, 60 anos. Muitos desses prédios, vamos pegar prédios públicos, não têm rampas de acesso às pessoas com deficiência, aos cadeirantes, aos nossos irmãos. Não tem elevadores. Então eu tenho lá o prédio da municipalidade, da sua cidade. E é um prédio antigo. E aí o prefeito se recusa a colocar uma rampa. É possível? Sim, é possível colocar uma rampa ou um elevador, ele se recusa. Essa recusa de adaptação razoável pode ser considerada aí como discriminação por motivo de deficiência. Ora, você tem que garantir a acessibilidade, que é um direito fundamental. A acessibilidade às pessoas com deficiência. E a recusa dessa adaptação razoável. Por que é razoável? Porque ela não pode ocasionar um ônus indevido ou desproporcional. Por isso, adaptação razoável. Recusou de fazer adaptação razoável, essas modificações, esses ajustes necessários, pode ser configurado como discriminação. Agora, não dá para ficar fazendo adaptação razoável o tempo todo. Os novos prédios, as novas edificações, os novos serviços públicos têm que garantir o desenho universal. O que é o desenho universal? É o desenho para todos. Vou ter um novo prédio da municipalidade, um órgão público, serviços públicos, eu tenho que pensar no desenho universal, que é o desenho que contempla para todas as pessoas. Até vou localizar aqui o conceito aqui de desenho universal. Vem comigo, aqui na Convenção, como está no nosso tablet. Vamos juntos. O que é desenho universal? Significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados na maior medida possível por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ao projeto específico. O desenho universal não excluirá as ajudas técnicas ou tecnologias assistivas, né? Ajuda técnica também é chamado de tecnologia assistivas, para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias. Então, um produto, um ambiente, um programa, um serviço tem que ser usado na maior medida possível por todas as pessoas. Isso é o desenho universal. Tem um novo prédio agora? Então vamos pensar para garantir a acessibilidade. Sabe que a acessibilidade ela não é só
para hospitais, postos de saúde, escolas. Não, a acessibilidade é um conceito mais amplo, veja bem, mais amplo, e vai pegar informações, comunicações, serviços eletrônicos, tudo isso inclui a acessibilidade. Então atenção para esses conceitos que podem ser cobrados aí na sua prova. Perfeito? Agora eu vou falar sobre o Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica é o principal documento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é o nosso, aqui da OEA, a Organização dos Estados Americanos. O Pacto de São José ele é de 1969 e o Brasil incorporou em 1992. O conteúdo do Pacto de São José da Costa Rica versa sobre direitos civis e políticos. Para os direitos econômicos, sociais e culturais, foi editado um outro documento, que é o protocolo adicional ao pacto, chamado Protocolo de São Salvador, em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Pacto de Direitos Civis e Políticos, Pacto de São José da Costa Rica, igual Direitos Civis e Políticos. Protocolo de São Salvador, que é um protocolo ao pacto, igual Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O conteúdo do Pacto de São José da Costa Rica versa sobre direitos civis e políticos. Então, vai falar de direito à vida, proibição da tortura, da escravidão, as liberdades, reunião, manifestação, associação, direito de propriedade, direitos políticos, dentre outros. Agora, será que é possível suspender as obrigações que o Brasil contraiu perante aí o Pacto de São José da Costa Rica? Sim. Em situação de gravidade, extrema gravidade aí, que possa colocar em risco a estabilidade do Estado, é possível a suspensão das obrigações que o Brasil assumiu com a promulgação aí do Pacto de São José da Costa Rica. Então tem uma situação aí que ameaça a estabilidade do Estado. Guerra civil, uma situação de instabilidade. O Brasil tem uma série de obrigações. Quando eu falo em tratados e convenções sobre direitos humanos, eles têm o que nós chamamos de regime objetivo. O que é isso, regime objetivo? Uma via de mão única. Tratados e convenções sobre direitos humanos trazem obrigações para o Estado. Obrigações. Por isso, regime objetivo. Se fosse subjetivo, seria recíproco. Direitos e obrigações. Não. Direitos humanos é só obrigação para o Estado aqui, fundamentalmente. Agora, tendo uma situação de ameaça e tal, pode suspender direitos? Sim, pode suspender direitos. Mas existe um núcleo de direitos que é inderrogável. Há direitos que nenhuma situação, veja bem, nenhuma situação admite derrogação. Nenhuma situação admite suspensão. Há direitos que, mesmo em caso de guerra, de instabilidade política, não importa, não podem ser suspensos. Há vários. Por exemplo, direito à vida, direito à personalidade jurídica, direito à liberdade de expressão, manifestação, as garantias judiciais, habeas corpus, mandato de segurança. Isso não pode ser suspenso, mesmo em caso de instabilidade. Guarde isso. Pode ser suspenso? Sim, pode ser suspenso. Claro que essa suspensão tem que ser comunicada, tem que seguir os padrões do direito internacional e não pode encerrar nenhum tipo de discriminação. Porém, há direitos que não podem ser suspensos. Certinho? O Pacto de São José, ele tem dois órgãos aqui de controle dos seus direitos. A Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana, ela recebe petições sobre violação de direitos humanos, dos direitos consignados no Pacto de São José da Costa Rica. E aí quem é que pode acionar a comissão? Veja bem, a comissão. Eu, você, qualquer pessoa, grupo de pessoas, entidade não governamental, desde que reconhecida por um ou mais Estados-partes, podem apresentar uma petição contendo cases de denúncias contra o Estado, contra o Brasil, por exemplo. Podemos isso? Sim, eu e você podemos peticionar para a Comissão Interamericana. Só que tem requisitos, né? Quais são os requisitos? Primeiro requisito, o esgotamento dos recursos da jurisdição interna. Em outras palavras, eu não posso pular, substituir o Poder Judiciário. Não, eu tenho que esgotar os recursos da jurisdição interna. Uma vez que eu tenho a decisão definitiva, que no caso do Brasil é o trânsito julgado, eu tenho 6 meses para apresentar a petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O caso não pode estar sendo apreciado em outra instância internacional, não pode haver litispendência internacional e, claro, tem aqueles requisitos formais, nome, nacionalidade, domicílio, assinatura, dentre outros. Apresentou uma petição,
cumpriu esses requisitos, ela vai tramitar perante a comissão. Mas será que esses requisitos podem ser flexibilizados? Pode sim. O esgotamento dos recursos da jurisdição interna e o prazo de 6 meses, eles podem ser flexibilizados. Isto é, eu posso entrar direto na comissão sem ter que esgotar os recursos do Poder Judiciário. Quando isso? Quando o Estado não garante o devido processo legal, não é o caso do Brasil, né? Não é o caso do Brasil. Ele não garante o devido processo legal, ele não permite que esteja esgotar os recursos da jurisdição, o duplo grau, ou quando há uma demora injustificada, uma morosidade. Aí, se tiver morosidade, vai direto para a comissão. A comissão recebe a petição, verifica os requisitos, se tiver sido cumpridos, ótimo, ótimo. E vai tramitar essa petição, que pode levar aí a editar um relatório para o Estado cumprir ou não, se for procedente a denúncia que foi feita. Se o Estado não cumprir as determinações que foram expedidas no relatório da comissão, o caso vai para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso eu falo com relação ao Brasil, porque o Brasil reconhece a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em outras palavras, as decisões da Corte, o Brasil tem que cumprir. Para fatos posteriores a 10 de dezembro de 1998. Violação de direitos humanos após 10 de dezembro de 1998, o Brasil é obrigado a cumprir, a observar as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Será que eu posso acionar a Corte? Será que você pode acionar a Corte? Não. A Corte só recebe demandas que foram protocoladas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou por um Estado-parte. Eu e você não podemos acionar um caso na Corte. É claro que eu posso ser a suposta vítima. A comissão entra com o caso, eu sou a vítima e eu participo do processo. Mas abrir o processo, não. A Corte, a sentença da Corte é definitiva e inapelável, tá bom? Definitiva e inapelável. A sentença da Corte. E essa sentença vai obrigar o Estado brasileiro. Veja bem, obriga o Estado. O Brasil já teve condenações aí na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essas condenações obrigam o Brasil a garantir o direito que foi violado, direito à liberdade que foi violado, reparar os danos causados, a reparação, quando for procedente, e indenização pecuniária, o pagamento de uma indenização à vítima ou à família das vítimas. Certinho? Comissão e Corte. Muita atenção. Nós temos uma pergunta que foi enviada aqui por uma aluna. Vamos ouvi-la? Vamos vê-la e ouvi-la? Vem comigo aqui, no nosso tablet, para que possamos ver e ouvir a pergunta da nossa aluna. Agora sim, vamos lá, equipe, vamos colocar a pergunta. Professor, eu sou a Maiara, no 9º semestre de Direito. O que é controle de convencionalidade? Opa, pergunta aí da Maiara, 9º período de Direito. Essa está prontinha para fazer o exame de ordem, assim como você. O controle de convencionalidade é a verificação de compatibilidade das leis internas de um país com os tratados e convenções sobre direitos humanos. Exemplo, citei aqui o Pacto de São José da Costa Rica. Ora, é possível fazer o controle de convencionalidade, verificar se as leis brasileiras são compatíveis com o Pacto de São José da Costa Rica. Isso é o controle de convencionalidade. Ele pode ser internacional e nacional. O controle de convencionalidade internacional, ele é exercido, no caso do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que dá a palavra final sobre a interpretação do Pacto de São José da Costa Rica. Esse é o controle de convencionalidade internacional, mas ele pode ser feito internamente. O controle de convencionalidade feito pelo Poder Judiciário aqui no Brasil. E esse controle, ele é tanto de constitucionalidade quanto de supralegalidade. Por que isso? Ora, acabei de falar no início aqui dessas nossas dicas do encontro com a aprovação, que nós temos aí um duplo status, equivalentes às emendas constitucionais, e status supralegal. Esse controle de convencionalidade que é feito aqui, internamente, pode abarcar esses dois aspectos, tanto de constitucionalidade, aí é concentrado, STF, ou
supralegalidade. Pode ser feita aí pelo Poder Judiciário. O controle de convencionalidade, que fique claro, controle de convencionalidade é verificar se as leis brasileiras, além da compatibilidade com a Constituição, aliás, o sistema normativo todo, né? A compatibilidade com a Constituição, mas também com os tratados e convenções sobre direitos humanos. O grande exemplo é o Pacto de São José da Costa Rica. Uma norma brasileira tem que ser compatível com o pacto. Por quê? Porque o pacto tem status aí supralegal, está acima da legislação ordinária e, como tal, tem que ter esta compatibilidade que é feita por meio desse controle de convencionalidade internacional, que é uma corte internacional, no caso aqui do sistema interamericano é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou pelo Poder Judiciário internamente. Esse é o controle de convencionalidade. Obrigado pela pergunta aí, Maiara. E com essa pergunta eu vou encerrando aqui a minha participação no Encontro com a Aprovação, mandando o meu abraço, desejando uma prova abençoada. Meu coração está com você. Desejo uma prova maravilhosa de primeira fase. Grande abraço, fique com Deus. Obrigado.